Mário Lago, que definia que a juventude está na dignidade humana, e o senhor é exemplo para todos nós nisso. Senador Pedro Simon, me permita tirar dos anais da casa um pronunciamento que foi dito aqui, pronunciado no dia 26 de novembro de 1992. Neste pronunciamento, o orador disse o seguinte: o senhor lembrará: há homens que nascem para contemplar o mundo, e há homens que nascem para construir o mundo. Há homens que se contentam com a rotina, com as muralhas erguidas pela brevidade da vida, e a consomem na volúpia e na ostentação. Há homens para os quais o poder é mera licença para o hedonismo. E há homens para os quais a alegria está na luta pela ordem que se funda na justiça, pela liberdade que se alicerça no respeito sagrado ao direito alheio. Vossa Excelência deve lembrar desse pronunciamento. Afinal de contas, esse pronunciamento foi feito no dia 26 de novembro de 1992 por Vossa Excelência, em homenagem a Ulisses Guimarães. Esse pronunciamento em homenagem a Ulisses Guimarães, feito por Vossa Excelência, essas palavras ditas, eu retiro da palavra de Vossa Excelência para fazê-las em homenagem a Vossa Excelência. Esses homens, essa definição sobre homens que Vossa Excelência, em 1992, definiu de Ulisses, cabe para definir a vossa história. Vossa história, ela é o antônimo do que Vossa Excelência definiu, do que Darcy definiu sobre como foi a sua história. Darcy, Vossa Excelência disse ainda há pouco, dizia que tinha lutado e tinha perdido, mas não queria estar no lugar dos vencedores. Pois bem, Vossa Excelência esteve ao lado de Jango, eu disse ainda ontem, no dia em que os golpistas estavam derrubando uma das melhores democracias do Ocidente, naquela madrugada de 1º de abril de 64, mas Vossa Excelência estava lá, na casa do general comandante do 3º Exército e ao lado das tropas legalistas, ao lado do presidente constitucional, João Belchior Marques Goulart. E Vossa Excelência resistiu nos anos seguintes ao lado das forças legalistas e denunciando a tortura e o arbítrio ao lado dos seus companheiros que Vossa Excelência chamou aqui pela memória, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães e tantos outros. Vossa Excelência, ao longo dos anos seguintes, Vossa Excelência esteve como um Dom Quixote, denunciando os arbítrios da ditadura. E Vossa Excelência não perdeu, Vossa Excelência venceu. Quando todos acreditavam que era impossível conquistar a anistia, Vossa Excelência, ao lado de Teotônio e ao lado de Ulisses, conquistou a anistia para os exilados. Quando todos, inclusive os grandes meios de comunicação, os poderosos desse país, achavam que era impossível reconquistar a democracia, Vossa Excelência insistiu ao lado de Tancredo, de Ulisses. Teotônio não estava mais junto. Mesmo perdendo nas ruas a mobilização, mesmo perdendo, aliás, nesses salões verdes, e ignorando as vozes das ruas por eleições diretas para presidente, Vossa Excelência veio com seus companheiros e reconquistou a democracia. Vossa Excelência venceu. Nos anos seguintes, Vossa Excelência lutou por ética na política e conquistou a ficha limpa. Vossa Excelência bradou neste plenário por uma CPI das empreiteiras. Vossa Excelência hoje sai
desse plenário do Senado, e a história mostra a Vossa Excelência que a CPI das empreiteiras, que Vossa Excelência outrora bradou, é mais do que necessário, quando os principais donos de empreiteiras do país vão parar na cadeia, preso por um juiz que tem a coragem, junto com o Ministério Público Brasileiro, dizer que esse país tem que ser passado a limpo. Me permita, senador Pedro Simon, eu sei que Vossa Excelência disse ainda há pouco, no seu pronunciamento, que quer descansar ao lado dos seus filhos, netos e da sua amada lá no Rio Grande, que quer ler Neruda, os versos de Vitor Ramil e tantos outros poetas. Me desculpe, mas o Brasil clama que Vossa Excelência, como o menestrel do século XXI, assim como seu companheiro Teotônio foi o menestrel da democracia e da anistia no final do século XX e das liberdades do século XX, seja Vossa Excelência convocado agora pela juventude brasileira para que ela não desista no Brasil. Não desista do Brasil. Nesse momento de gravidade das instituições brasileiras, em que é necessário uma profunda reforma política no Brasil, nesse momento em que as instituições precisam de uma profunda reforma, nesse momento, Vossa Excelência, com o menestrel da luta pelas reformas, com o menestrel da luta pela ética, Vossa Excelência é chamado para percorrer as universidades, para percorrer as ruas, para caminhar como um novo menestrel, para dizer para a juventude brasileira que ela não pode desistir da política, que ela não pode desistir do Brasil. Vossa Excelência é chamada. E assim, como diz o hino do vosso Rio Grande, Vossa Excelência é chamado para essa luta, que é mais uma luta pelo Brasil. Como diz o hino do vosso Rio Grande, Vossa Excelência é chamado para que se mostre valor constância nesta ímpia e injusta guerra, que sirva vossa façanha de modelo para toda a terra. Olha, eu conheço esse guri quando eu entrei no plenário. Eu me dirigia ao rapaz do cafezinho e digo, olha, aquele guri deve sair, porque vai começar a sessão. Ali a 15 minutos, me deu o nome. Esse é o senador que tu vai votar para presidente. Primeira sessão, entrando aqui, lá do Amapá, candidato a presidente, e do lado de lá, um homem muito simples, muito pequenininho, doutor Sarney, candidato à reeleição. Ele vai para a tribuna e faz um discurso. Eu tenho guardado o seu discurso, que ele fez uma plataforma de presidente do Senado, tão positiva, tão concreta, que parecia que ele tinha 40 anos no Senado. Argumentando item por item, ponto por ponto, foi tão impressionante e tão positivo, que o presidente Sarney, falando depois dele, fez questão de elogiar, de reconhecer e de dizer que ia aproveitar a plataforma dele na presidência, porque tinha muito de importante e muito significativo. Eu agradeço, amigo Rodolfo. Senador Pedro Simão. Já lhe falei. Eu me lembro apenas, uma vez que nós estávamos numa reunião, e o Tancredo Neves, conversando, eu apresentei um amigo meu, deputado do Rio Grande do Sul, Schirmer, guri de 23 anos, deputado estadual mais moço. E o Schirmer, quando viu o Tancredo, e o Tancredo abraçou nele, o Schirmer disse assim, doutor Tancredo, quando eu contar para meu pai, ele não vai acreditar. Eu estou aqui do seu lado, nós amamos, o senhor é fantástico, o senhor é extraordinário, o senhor é uma maravilha, o senhor é isso, é isso, é isso. E o Tancredo bate nas costas dele. Meu filho,
Tudo isso são coisas passadas. Eu gostaria de trocar tudo isso pela tua idade nesse fim de semana. A tua idade era longe. Pela tua história, pelo que tu fez. Eu digo hoje o que eu te disse ontem na nossa reunião. Você tem um encontro marcado com o nosso país e nós esperamos que tu faça a tua parte. Permita, senador Simão, que está aqui justamente, acabou de entregar ao senador presidente Renan Calheiros o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu o convidei, Pedro Dalari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e também a senhora Rosa Cardoso da Cunha, que estão aqui e fizeram um trabalho de excepcional qualidade. Hoje entregaram à presidenta Dilma Rousseff algo que vai ficar como uma contribuição extraordinária sobre tudo que aconteceu de 1946 até 1988 e especialmente durante 64 a 85. Então, vieram aqui, inclusive, cumprimentá-lo, ainda que não possa usar da tribuna, presidente. Senador Pedro Simão. Meu amigo Suplicy, acompanhei profundamente o trabalho da comissão, doutor Dalari e da doutora Rosa. Admiro a competência e a capacidade, caminhando um campo mais ou menos minado, onde muitos achavam que o assunto estava encerrado, que não tinham o que fazer, com muita categoria, com muita competência, foram esclarecendo as coisas. E tiveram, Vossas Excelências, um espírito de grandeza, de consciência do dever a ser feito, que foram avançando, foram fazendo, e os outros foram entendendo que nós não éramos adversários. Não havia ódio, não havia rancor, não havia desejo de vingança, mas havia o desejo de buscar a verdade. Que a nação tinha o direito de saber a verdade. Que as pessoas que sofreram tinham o direito de saber as coisas que tinham acontecido. Olha, dona Rosa, doutor Dalari, eu acompanhei de perto. Eu acompanhei, vi, vibrei e me emocionei. É verdade que os fatos, alguns são duros, alguns são trágicos, mas é verdade que, se é necessário, era importante, como o monumento que se inaugurou em São Paulo, como aquela casa onde as coisas aconteceram, onde ficam lá marcado as coisas que aconteceram. Aquilo vai ser muito importante. Aquilo servirá de marco, de orientação, será de escudo que nos prenderá ao passado para não nos esquecer desse fato, e de foco que nos apontará ao futuro na hora de fazer. Não há dúvida, vocês marcaram um tempo excepcional. Logo no início, incompreendidos alguns, da ativa vieram com iniciativas duras, difíceis, acusativas e coisa que o vale. E faço justiça à presidenta, que ela teve a competência de conduzir. Mas Vossas Excelências tiveram a grandeza de buscar a verdade, de esclarecer, e graças a Deus, a partir do trabalho de Vossas Excelências, nós podemos olhar para o mundo de cabeça erguida, e não como um país que jogou tudo para debaixo do tapete e não teve a capacidade de fazer a sua auto-história. É uma honra para mim incluir no meu discurso essa parte. E agradeço a Deus essa oportunidade de, nas pessoas de Vossa Excelência, doutor Dalari, de Vossa Excelência, doutora Rosa, eu dizer aqui que realmente nós lutamos. Nós todos lutamos. E foi dura a luta pela anistia. Foi dura a luta contra a tortura. Foi dura a luta contra os presos políticos. Quero lembrar aqui, Teotônio Vilela terminou seu mandato de senador. Quando ele ia ser reeleito, ele não pôde ser reeleito porque estava sendo operado. Terminou a eleição, ele ficou sem mandato. Durante 2 anos e meio, ele morou no meu apartamento. O gabinete dele era o meu gabinete. E junto andávamos pelo Brasil. E ele, com os 4 cânceres e com as 2 bengalas, percorria o Brasil, levando exatamente a anistia
e o término da tortura política. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro do Teutônio lá no ABC, ainda no início, quando as coisas começavam, quando estava uma praça lotada de gente, o Lula preso, e o povo exigindo a soltura do Lula, e o coronel ali pronto para entrar com as tropas, onde inclusive os operários não eram tanto, eram mais as mães e os filhos e as esposas. Ele queria avançar. Eu me lembro quando o Teutônio e nós diziam, coronel, mas eu tenho ordem. Coronel, a imprensa do mundo inteiro não vai saber o nome de quem lhe deu a ordem, mas vai saber o seu nome, que foi o coronel fulano, que naquele dia matou 200 ou 300 no massacre que foi feito na praça. Isso ele resolveu. Ele queria que o povo saísse. E o Teutônio e eu, o Suplicy, conseguimos. Só que as tropas saíram primeiro. As tropas saíram, foram embora, então sim, o povo livremente saiu. Foi uma das passagens das milhares que nós tivemos e que Vossas Excelências terão esse grande lugar na história, na biografia do nosso país. Meus cumprimentos e tenho certeza que Vossas Excelências haverão de representar o que temos de melhor, o que temos de mais puro e o que temos de mais grande. Obrigado. Obrigado, senhor. Senador Pedro Simão. Meu caro senador Pedro Simão, eu queria aqui expressar primeiramente a minha admiração e o meu respeito pessoal a Vossa Excelência. Não apenas como senador da República, como homem público, mas como ser humano. Vossa Excelência que durante décadas não só inspirou PMDBistas, jovens, a liberdade, a democracia no nosso país e nesta casa. Mas quero também aqui dizer da alegria que tive de poder chegar ao Senado da República e conviver com Vossa Excelência como colega de partido, como um conselheiro, como um exemplo a ser seguido. E como um grande líder. E Vossa Excelência como um grande líder a nos liderar pela sabedoria, pela experiência, pela história de luta e pela sua simplicidade. Vossa Excelência é um homem marcado pela simplicidade. Historiadores já dizem que ninguém conta o currículo pelo que foi ou pelo que é, mas, acima de tudo, pelo que fez e pelo que faz. Vossa Excelência não vai ser lembrado pelos mandatos, não vai ser lembrado pelos cargos, não vai ser lembrado pela autoridade pública que sempre o foi. Vossa Excelência vai ser lembrado pelo grande legado político que Vossa Excelência deixa no Senado da República, na história da redemocratização brasileira, na história política do nosso país e, não tenho nenhuma dúvida, no panteão das grandes lideranças e dos grandes estadistas do nosso país. Fica aqui, portanto, meu caro senador Pedro Simão, a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa o eterno reconhecimento pelo homem público, pelo ser humano e pelo político que Vossa Excelência é e sempre será para o nosso país, para a nossa casa e para o nosso partido. Portanto, meu abraço e vida longa ao nosso querido senador. Eu agradeço com muito carinho ao nobre líder e confio que Vossa Excelência, com a grande responsabilidade de conduzir o nosso partido nessa difícil trajetória, tenha as condições e tenha a felicidade de nos encontrarmos num rumo que se identifique com o pensamento e o sentimento da sociedade brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senador Pedro Simão. Pois não? Nesse instante em que a bancada do fundo começa a ter a palavra, o senador Requião também pede a parte, o senador Jarbas. Eu quero lembrar a memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, e tentar buscar nele
inspiração para a ode que todo o Senado e o Brasil inteiro deve a Vossa Excelência nesse instante. Por sua trajetória belíssima, ética, coerente, íntegra, altiva, destemida, corajosa, de um brasileiro que orgulha o nosso país e que, nesse instante, faz apenas um pronunciamento de despedida do Senado Federal, mas que, com certeza, não se despede da política brasileira, porque a sua voz, com ou sem mandato, será ouvida de forma permanente pelo nosso país e esperada com esperança pelos jovens do Brasil. Tal qual fez Teotônio, o menestrel das Alagoas, percorrendo esse Brasil, é o que Vossa Excelência fará, porque convocado estará pelo país inteiro para levar essa palavra de esperança e de crença no futuro transformador que esperamos para o nosso país. Falo, portanto, nesse instante, não apenas em meu nome, mas falo também pela memória do meu pai, do seu amigo Ronaldo Cunha Lima, falo pelo meu tio, que também foi senador ao vosso lado, Ivandro Cunha Lima, e nesse discurso de despedida é um ciclo da política brasileira com personagens altivos, Tancredo Neves, o próprio Teotônio já citado, Ulisses Guimarães. E Vossa Excelência escreveu tantos capítulos importantes da história do Brasil que, não se engane, não estamos vendo aqui o epílogo dessa trajetória. Muitos outros capítulos serão escritos ainda pelo seu talento, pela sua brasilidade, pela sua competência e por tantos outros adjetivos que poderiam ser empregados para classificar Pedro Simão como um brasileiro a ser lembrado pela história do Brasil. Portanto, em nome do povo da Paraíba, me enfileiro a todos quantos já lhe prestaram as justas homenagens para dizer que não estamos, de forma alguma, testemunhando o epílogo de sua trajetória, apenas tendo a honra de testemunhar mais um capítulo de uma história em construção e que ainda muito servirá ao Brasil e aos brasileiros. Parabéns por tudo até aqui. O Brasil continua contando com a sua atuação, com o seu trabalho, com a sua altivez, sua ética, coerência, competência e coragem na luta permanente para a construção de um Brasil melhor. Eu agradeço, meu amigo senador Cássio Cunha Lima. A Excelência lembra do seu pai? Eu tinha um carinho e uma amizade muito grande com ele. Seu pai foi uma pessoa fantástica, um grande orador, mas mais do que tudo um grande poeta. Era uma pessoa que, lá no Rio Grande, nas reuniões que tivemos com ele, o gaúcho ficou alucinado. A improvisação que ele fez de tudo e de todos, a perfeição, a pureza e a grandeza daquele político, daquele poeta, daquele homem voltado para o bem e para a verdade. E eu digo isso falando no Ronaldo, para lembrar o carinho que ele tinha por Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência estava iniciando, ele e todo o pessoal da Alagoas, esse guri vai longe. Quando Vossa Excelência estava lá, na primeira empresa, lá em Pernambuco, ele garantia, esse rapaz vai longe. E foi. Governador, brilhante 2 vezes, senador. Eu agradeço muito, Vossa Excelência. Senador Pedro Simão. Sua Excelência, Senador Pedro Simão. como eu, tenho um filho que se chama Pedro. Pedrinho, o dele já é deputado federal. O meu tem um irmão e acho que poderá seguir pelo mesmo caminho.
Certo. Um abraço e leve um abraço ao Pedro, ao deputado Pedro, pela sua competência. E agora o nosso amigo... Senador. Pois não? Senador Pedro Simão, eu quero registrar que, dos muitos belos discursos ouvidos nesta casa, certamente o de Vossa Excelência, nesse dia histórico, é dos mais belos e emocionantes que já ouvi. E ao ouvi-lo, pensava exatamente no que escreveu o cidadão fluminense. Será que é verdade que não existe ninguém insubstituível? Talvez seja a regra, mas Vossa Excelência é a exceção. Pelo conjunto de virtudes que sustenta a sua trajetória de vida, Vossa Excelência se torna, assim, insubstituível. Eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar, às vezes de perto, às vezes mais de longe, o seu tortuoso, mas fascinante itinerário na vida pública brasileira. Especialmente como governador, ao final da década de 80, quando o Brasil vivia a mais perversa crise financeira da história da administração pública, Vossa Excelência no Rio Grande do Sul revelava o seu dinamismo, a sua competência, a sua coragem para enfrentar e superar dificuldades incríveis que se colocavam à sua frente e à frente do povo do Rio Grande do Sul. Depois da sua trajetória no Parlamento e para economizar espaço, todos nós conhecemos a trajetória que faz com que hoje, na sua despedida, possamos afirmar: Vossa Excelência vai daqui, mas não sai daqui. Vossa Excelência deixa o Senado, certamente o Senado não deixa Vossa Excelência. Nós não nos esqueceremos da sua presença altiva, honrada, digna, corajosa, lúcida, competente. Vossa Excelência foi, para concluir, senador Pedro Simão, Vossa Excelência é o advogado, o tribuno, o menestrel, o mensageiro da democracia, da liberdade, da sociedade justa, da fé e, sobretudo, da dignidade. Obrigado pelo exemplo que deixa. Meu querido senador Álvaro, começamos juntos o governo do Estado, eu no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência do Paraná. E de lá para cá tenho acompanhado a luta, o trabalho e o esforço de Vossa Excelência. Sou obrigado a reconhecer a sua garra e a sua disposição em busca de um Brasil melhor. Aqui, como líder da oposição e líder do PSDB, Vossa Excelência sustentou, com muita firmeza, com muito brilho e com muita capacidade, uma luta muito difícil, onde os adversários eram praticamente tudo. E Vossa Excelência fez com que a oposição tivesse realmente a grandeza, o respeito e a credibilidade de todos nós. Vossa Excelência vem de longe e tenho certeza que jovem, longe vai. E eu quero agradecer o carinho, a amizade e o respeito que nós tivemos ao longo da história. Senador. Grande senador Pedro Simão, eu quero lembrar, neste momento, a letra escrita por Violeta Parra e cantada por Mercedes Sosa, vou vê-lo aos 17, e quero dizer a Vossa Excelência, decifrou signos, mas decifrou signos através do caminho correto, do caminho do bem-fazer, do caminho da ética na vida pública. Vossa Excelência é um exemplo para a juventude brasileira e dizer a todos que a vida pública vale a pena. Vossa Excelência assume essa tribuna neste dia e pode olhar de cabeça erguida para sua esposa, para os seus filhos e netos, para todo o povo brasileiro e para todo o Senado da República. Senador Pedro Simão, Vossa Excelência é o orgulho desse país. Parabéns por vossa trajetória. E quero dizer
que o povo brasileiro sempre lhe será grato por tudo que fez e que fará por esse país. É impossível ouvir a palavra de Vossa Excelência sem me lembrar do seu pai. Não apenas a aparência física, mas a voz tem a mesma tonalidade, a mesma garra, o mesmo tom de vontade, a mesma firmeza do que fazer. Eu era um amigo, um admirador inseparável de Alfredo Aureliano. Ele foi um grande condutor e um grande responsável pela transição. Nessa transição, ele exerceu o papel da maior importância. Ele era o vice-presidente. Era o homem que, como vice-presidente, mas como brasileiro, ele aceitou a tese de que o governo do Figueiredo era o último do regime militar e que devia haver uma democracia. E, desde o primeiro dia dele até o final, ele lutou nesse sentido. E foi ele o grande fiel para que as coisas acontecessem. Mas o Aureliano tinha um timbre de voz, uma vocação, um ideal, uma firmeza. Ele dizia as coisas com convicção que eu às vezes, quando eu discordava, eu digo, não, ele deve ter razão se ele está falando assim. E Vossa Excelência é isso. Vossa Excelência inicia aqui, mas eu não consigo entender Minas Gerais. As coisas são muito engraçadas por lá. Vossa Excelência já devia estar aqui há mais tempo, há muito mais tempo. Espero, logo ali adiante, nas próximas eleições das duas vagas, que uma seja de Vossa Excelência para honrar a dignidade de Minas Gerais e a dignidade de Aureliano Chaves. Muito obrigado. Vossa Excelência permite, senhor? Permite.